Olá, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. E no nosso vídeo de hoje, dando sequência ao assunto anterior, do vídeo anterior, sobre comunicação, não é? Como é que você tem se expressado, como é que você tem se feito ouvir, como é que você tem se feito compreender, como é que você tem se feito entender pelas outras pessoas. E essas dicas são muito importantes para você no seu trabalho, para você na sua vida, no convívio com os amigos, nos relacionamentos, o namorado com a namorada, o marido com a esposa, com os filhos e tudo mais, tá bom? Então, fique atento a essas informações, porque no finalzinho do vídeo, desse vídeo ou do próximo, eu não sei se vai dar tempo de falar tudo nesse, como é que nós confundimos muitas vezes os nossos relacionamentos, as pessoas com quem convivemos, simplesmente porque não percebemos essa questão de qual é o canal preferencial que essa pessoa está usando, tá bom? Então fique atento, porque isso é muito importante. E lembrando você, não precisa acreditar em tudo que eu estou dizendo aqui. Você pode simplesmente, desejando, tirar aí as suas conclusões, tendo as suas experiências, tá bom? Experimentando mesmo, não julgue simplesmente porque você está me ouvindo falar. As pessoas que experimentam, geralmente os comentários são positivos porque há um autoconhecimento. E todos do seu grupo ali onde ela trabalha, onde ela vive, com quem ela convive, geralmente as pessoas elas têm mais resultados, tá bom? Nós falamos sobre o visual, a pessoa que gosta de ver, a pessoa que um pouco mais agitada, um pouco mais sem paciência muitas vezes, o visual, principalmente quando ele está muito acelerado, Nós vamos falar agora sobre quem tem um canal de comunicação, preferencialmente como sendo o auditivo, No meu caso, o canal que eu mais uso, que eu utilizo, é o meu preferencial, é o auditivo, tá certo? O que o auditivo faz? O auditivo ele já procura falar um pouco mais pausado, uma voz, uma tonalidade de voz um pouco mais equalizada, tá certo? Ele procura usar as palavras de forma que as outras pessoas entendam, mas antes ele precisa compreender, tá? A pessoa auditiva, qualquer barulhinho incomoda a pessoa. É comum a pessoa estar conversando, o auditivo estar conversando com alguém e qualquer barulho externo a pessoa desvia o olhar, a atenção. Por qual motivo? O barulho chama a atenção da pessoa. Então qualquer som, vai chamar a atenção da pessoa. Os músicos geralmente são auditivos, Para eles todos os sons fazem sentido, Adoram ouvir tudo. E geralmente quando o auditivo vai se expressar, o auditivo chega para você falando assim: olha, escuta aqui, ninguém me ouve aqui, você está me ouvindo? Presta atenção no que eu estou te falando. Então essas palavras que o auditivo usa, também depois que você já tem uma certa experiência, uma certa prática com o assunto, você já consegue identificar a pessoa também dessa forma. Assim como o visual chega falando: você está vendo o que está acontecendo aqui? O auditivo fala: escuta aqui, você está me entendendo? Faz sentido isso para você? Então, existem as dicas verbais do auditivo, tá certo? Outra dica: o auditivo, geralmente o movimento das mãos dele, você já percebeu, é mais ou menos aqui na altura da cintura, tá? Ele não acelera a sua comunicação, ele não vai desenfrear como o visual, perdão. O auditivo ele vai mantendo sempre um certo padrão. E vou te dizer mais uma coisa: gosta de falar o tal do auditivo, viu? Com essa questão de ficar num ritmo bem tranquilo, ele vai até mesmo seduzindo a comunicação. E quando ele tem o conhecimento, quando o auditivo tem o conhecimento desse assunto, ele dá espaço para o outro se comunicar também. Então fica bem confortável mesmo esta comunicação quando existe aí uma compreensão, porque o auditivo ele consegue equilibrar um pouco mais as coisas e deixar a comunicação fluir um pouco mais, tá certo? Então, temos aí o visual, que é um pouco mais acelerado, o auditivo que já equilibra um pouco mais, e vamos falar sobre o sinestésico. O sinestésico, geralmente aquela pessoa, ela já fala num tom de voz um pouco mais baixo, você quase não ouve. Geralmente o sinestésico ele chega para conversar com você, ele chega mais tímido, mais recolhido, mais retraído, certo? O sinestésico vai se expressar, ele usa palavras assim, por exemplo: eu estou sentindo que isso aqui não vai dar certo, eu estou sentindo um aperto no peito, eu estou sentindo que está muito frio isso aqui, eu estou sentindo um calor. Então ele vem para
ele volta toda a sua comunicação para sentimentos. Outra dica, o sinestésico ele adora tocar você. Né? Eu sempre digo que tem pessoa que parece que tem braço de borracha, joga o braço e traz você porque ela precisa te abraçar. Né? O sinestésico ele tem essa necessidade do toque, ele vai conversar com você, ele senta pertinho, se ele já tem uma liberdade, ele senta pertinho e fica relando em você. O toque. Né? O sinestésico é bem desafiante quando você encontra um que não gosta do toque. Né? Eu pelo menos não encontrei até hoje. Ao contrário do visual, que não gosta de toque. Se um visual for te dar um abraço, é aquele abraço que fica batendo nas tuas costas. Se o auditivo te dá um abraço, ele dá um abraço na medida certa e solta. Se o sinestésico te abraça, ele não solta mais. Ele gosta de ficar ali, entendeu? Então, é muito importante saber como conversar com essas pessoas. O sinestésico ele tem as preferências dele. Às vezes ele não gosta muito de ficar envolvido com grupos, ele fica no cantinho dele sozinho, prefere fazer as coisas sozinho. E outro dia eu tive uma participação em uma palestra muito interessante. A pessoa diz assim: nossa, mas do jeito que vocês comentam, estávamos em debate naquele momento, do jeito que vocês comentam, o sinestésico é doente. Não é isso, né? E nós resolvemos a situação da seguinte forma: o sinestésico, por ele ter mais paciência, por ele ir numa velocidade um pouco menor, ele consegue ver muitas coisas, ver mesmo, que o próprio visual não enxerga. Que até mesmo o auditivo, porque às vezes fica falando demais, ele consegue observar algumas coisas, entendeu? Então, não é defeito ser auditivo, não é defeito ser sinestésico, não é defeito ser visual. Por quê? Porque você não é isso, você está vivendo um padrão, você está representando um padrão que talvez, como eu disse no vídeo anterior, você herdou de alguém, você copiou de alguém, copiou da família, copiou do pai, da mãe, do avô, da avó, ou da escola. Às vezes você mirou numa pessoa: eu quero ser igual àquela pessoa, e começa a seguir os passos, né, a modelagem, e você acaba fazendo igual. Tudo isso é possível de ser mudado. A partir do momento que você tem a compreensão do assunto, você tem o conhecimento, você começa a seguir de um jeito um pouco mais avançado e com um pouco mais de conhecimento de causa, né? Porque até então você talvez não tinha essa informação. E aqui começa a ficar interessante a nossa conversa, porque, presta atenção, aquela pessoa que você não gosta de conviver com ela, será que essa rincha, como a gente diz muito no corporativo, ela não existe simplesmente porque há um conflito de canais de comunicação? Perceba, se você tem um canal de comunicação preferencial, está usando aí o canal sinestésico, por exemplo. Então você gosta de música bem baixinho, você gosta que conversem com você num tom de voz mais baixo, né? Você tem as suas preferências. E a pessoa que você tem conflito, de repente o padrão que ela usa é o visual. Quer dizer, o visual trabalha aqui em cima e o sinestésico aqui. Como é que faz? Como é que nós vamos ter um bom relacionamento aqui? Fica bem desafiante isso. Então, a dica é o quê? No primeiro momento, você começar a observar, você começar a prestar atenção no seu comportamento, qual é o seu canal, o que você está usando preferencialmente, e a partir desse autoconhecimento você começar a perceber o que acontece com os outros, com as outras pessoas que estão à sua volta. Começa dentro de casa, onde é mais fácil. Observa a mamãe, observa o papai, os irmãos, sobrinhos, se você tiver, aqueles que estão mais próximos de você. Começa a falar: olha, é visual, é auditivo, é sinestésico. Perceba com quem você se relaciona um pouco melhor. Com quem você consegue ter aí uma comunicação muito mais desenvolvida, uma comunicação um pouco mais eficaz, eficiente também, tá? E aí você começa depois abrindo isso na rua, no trabalho, enfim, aí você começa a observar as pessoas. Depois de um certo tempo você aperta a mão de uma pessoa e fala: pô, você está no visual, apertou muito forte, apertou muito fraco, ela está no sinestésico, ela nem falou nada. O auditivo, ele aperta geralmente na medida da sua mão. Pelo tocar a porta, né, você vai entender isso também. Então, a intenção é que você comece a partir desta informação a observar um pouco mais. Nós falamos sempre em tudo mais.